Gente, mais uma vez eu tô aqui, que eu tinha falado no outro vídeo, né, que eu ia fazer um vídeo falando sobre o milagre que aconteceu na vida do meu pai, que foi uma lição de vida pra mim, e eu tenho certeza que foi uma lição de vida pra ele também. Bom, eu anotei algumas coisas aqui pra mim não esquecer de nada, pra mim conseguir falar tudo. Bom, primeira coisa que eu quero falar é que eu sirvo um Deus que é o Deus do impossível e hoje eu tenho certeza disso. Antigamente, antes de acontecer tudo isso, eu acreditava em Deus, eu orava, né, a Deus, eu falava com Deus, né? Só que nunca tinha acontecido comigo uma coisa assim tão difícil, uma situação tão complicada que me fizesse confiar em Deus de verdade, de todo o meu coração. Antes dessa situação que aconteceu com meu pai, eu nunca tinha passado por isso. Tipo assim, a gente fala, ai, acredito em Deus e tal, Deus faz o impossível. Só que muitas pessoas, inclusive eu, dizia isso, mas sabe quando lá no fundo assim você pensa assim, ai, mas será que Deus faz realmente? Né? Tem aquela dúvida. E eu tenho certeza que não é só eu que tinha essa dúvida. E daí sempre na igreja que eu frequento, lá tem o momento que o pastor dá uma oportunidade para a gente estar dando o nosso testemunho, né? De algo que Deus fez na nossa vida. E sempre meu marido falava assim, você recebeu isso, vai lá e dá o seu testemunho, né? Testemunha lá. Aí eu falava assim, não, eu não tenho nada para testemunhar. Pra que eu vou lá? Eu não. Isso é uma coisa muito pequena. E pra muita gente isso é bobeira, eu não vou lá não. E eu nunca tinha ido testemunhar. Até o momento que eu tive que fazer isso porque Deus realmente fez na minha vida. Então eu quero começar deixando um versículo que tá lá em Mateus 19, versículo 26, que diz assim: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então quer dizer assim, que se a gente crê, né? Porque Deus é o Deus do impossível. Ele faz o que a gente não pode fazer, né? Que é o milagre da vida, o milagre de devolver a saúde de alguém. É isso que Deus faz. Ele é o Deus do impossível, ele que faz acontecer. Foi assim, no dia 13 de março de 2020, meu pai foi brutalmente atacado na casa dele. O homem quase matou ele de tanto bater, bateu bastante na cabeça dele, quase matou ele. No dia 13, era umas 8 horas, eu acho, umas 7, 8 horas, encontraram ele no chão caído. O patrão dele levou ele para Três Lagoas, pro pronto-socorro. Ele estava praticamente morto, né? Ele não falava, na verdade falava, mas falava coisa com coisa, estava muito confuso. 4 horas da manhã, no dia 14, ele foi mandado para Campo Grande, porque a situação dele era muito grave. Era gravíssima, na verdade. E ele foi mandado para lá. Eu não estava na minha cidade, que é Cacilândia, eu estava em outra, pois nessa época meu sogro também tinha um estado de saúde meio complicado, né? Nessa época ele estava usando sonda, estava uma situação bem difícil. Por isso a gente não estava na minha cidade, que é Cacilândia. No dia que eu recebi a notícia, que foi no dia 13, meu mundo caiu.
Meu mundo caiu. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou perder meu pai? Eu vou ficar sozinha? Porque meu pai é o único que me resta. O que eu vou fazer sem meu pai? E eu pensava assim, gente, eu não vou nem me despedir do meu pai, não é possível. Não pode ser, isso não pode ser verdade, eu não quero acreditar nisso. Mas infelizmente, eu tinha recebido a notícia. E a notícia que me deram é que o meu pai estava morto. Eles não deram esperança para ele. Tipo assim, ele vai ficar bem, ele foi para um lugar onde os médicos são bons, ele vai ficar bem. Não. Eu não tive isso, né? As pessoas falaram que ele estava praticamente morto, que não era para mim ter esperança. E meu marido falou assim, olha, entra lá no quarto e ora. Isso foi uns 10 minutos depois que eu recebi a notícia. Aí, chorando, tava chorando muito, muito desesperada. Eu entrei no quarto e orei, dobrei o joelho, orei, falei com Deus e aquilo não tava bem, eu não tava satisfeita ainda, porque Deus não tinha me respondido. Ele não tinha. E daí deu a hora de dormir, era umas meia-noite e eu não conseguia dormir. Nesse dia eu passei a noite toda orando. Talvez eu falando assim ninguém acredite, gente, mas é verdade. Olha, eu falo até hoje, eu nunca orei tanto na minha vida num dia, sabe? Eu nunca orei tanto na minha vida. Então, assim, nesse dia, eu passei a noite toda orando. A noite toda. E aí, acho que era umas 3 horas da manhã, o Senhor me respondeu. Sabe quando o Espírito Santo te toca assim profundamente e te lembra um hino? Um hino que assim te toca lá dentro e você começa a acreditar que foi Deus falando com você? Foi assim que aconteceu comigo. Eu tava orando, aí Deus me deu um hino. E quando Deus me deu esse hino, eu comecei a cantar esse hino. Sabe? Eu comecei a cantar o hino. E eu não sei o nome desse hino. De vez em quando as irmãs da minha igreja cantam, né, esse hino. Mas eu não sei o nome dele. Então eu vou cantar um pedacinho dele para vocês verem o tanto que Deus é maravilhoso. Fala assim: pra que reclamar se você serve a um Deus de Abraão? Pra que ficar desse jeito com essa angústia em seu peito se o teu Deus tem solução? Quando esse Deus opera, você sabe que não volta atrás. Nem gigante, nem leão, nem muralhas, nem prisão pode esse Deus segurar. É na hora de Deus e nenhum minuto a mais. Você sabe que Ele faz essa noite virar dia. Ele é o príncipe da paz. Então, gente, o hino é esse, né? No momento agora eu não me lembro o nome dele, mas foi esse o hino que o Espírito Santo tocou em mim. E eu comecei a cantar ele de madrugada, sozinho, voz bem baixinha, eu comecei a cantar. Aí nesse hino eu entendi que Deus estava falando comigo para mim ficar calma. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível, que Ele é o Deus que tudo pode. E que era para mim confiar que aquilo não era para morte. Aquilo que aconteceu com meu pai não era para o meu pai morrer. Era para a glória de Deus. Era para mim poder contar isso, esse testemunho de vida para todo mundo. Para mostrar para muitas pessoas
que o nosso Deus é um Deus do impossível, que o nosso Deus é um Deus que tudo pode, e me fazer crer também, porque até esse momento eu só conhecia Deus de ouvir falar, eu não conhecia Deus do milagre que Ele fez na minha vida, ou na vida de alguém próximo de mim, não, eu conhecia só de ouvir falar, e nesse momento eu conheci o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu venero, o Deus do impossível, gente, você sabe? E eu achei outro versículo muito importante que eu não podia deixar de falar, que está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então, gente, e eu criei. Eu criei que o meu pai ia ficar bem, que o milagre ia acontecer na vida dele. Eu criei com toda a minha força, com todo o meu querer. Sabe aquela certeza, assim, que a pessoa vai ficar bem, que ele vai voltar ao normal, sabe? E todo dia eu orava pela vida do meu pai. Todo dia eu orava pela vida do meu pai. Eu lembro, acho que foi num sábado à noite, que eu tinha ido lá visitar meu pai. Ele estava no CTI. E eu fui visitar ele. E eu olhava para ele e falava: o senhor vai ficar bem. Era muito triste ver ele naquela situação, gente, amarrado. Amarraram as duas mãos dele, porque ele estava muito agressivo. E ele sempre bem sedado, sempre dormindo. Ele acordava, olhava um pouquinho assim, mas logo dormia de novo. E naquele dia eu cheguei no hotel e mandei mensagem pro meu pastor. Eu falei para ele: pastor, eu nunca pedi nada pro senhor, nunca pedi oração, nada. Mas hoje eu quero pedir. Eu quero pedir pela vida do meu pai, que tá no CTI. Eu contei a situação pro meu pastor, expliquei para ele. E eu falei: pastor, se o senhor puder estar orando, se a igreja puder estar orando pelo meu pai, eu vou ficar muito grata, porque meu pai tá precisando de oração, pastor. E o pastor conversou um pouquinho comigo e disse que ia orar. E tá, a gente ficamos ali, eu e minha irmã, porque minha irmã foi comigo. Ficamos ali, demorei a dormir, mas consegui dormir. No outro dia eu acordei bem cedo, bem de madrugadinha. Tava quase clareando o dia, na verdade. E só que eu tinha que voltar pra casa, porque já fazia 3 dias que eu tava lá, né? Então eu tinha que voltar. Comecei a arrumar as coisas pra gente voltar. No terceiro dia, gente, que meu pai tava no CTI, ele recebeu alta pra ir pra enfermaria. E assim, foi depois que a igreja orou. Porque o culto ia ser domingo, né? Domingo à noite. Eu nem falei mais com o pastor sobre isso até. Eu só pedi pra ele estar orando mesmo. E, gente, ele teve uma melhora. Uma melhora que eu tenho certeza que foi Deus. Deus na vida dele. Na segunda-feira à tarde, ele recebeu alta para poder ir para a enfermaria. Aí ele ficou lá na enfermaria, mais ou menos do dia 17 ao dia 27. Eu tinha vindo embora, aí eu tive que voltar de novo para poder ficar com ele. Voltei para ficar com ele, levei uma mala para mim, uma mala para ele, que exagero, né? Que ele não ia precisar de roupa só para vir embora. E eu fiquei com ele. Ele estava usando sonda. Ele estava usando sonda para comer e sonda, acho que para fazer xixi. Tava usando a sonda para fazer xixi também. Tava usando fralda. Ele não tava enxergando, ele não enxergava.
ele não andava, falava bem pouco. E quando eu perguntei pro médico se meu pai ia ficar bem, o médico falou que ele não podia me dar uma certeza. Não podia, porque é complicado. Na idade dele, meu pai tem 64 anos, a pessoa se recuperar assim é muito difícil. Aí, eu falei, não, eu não aceito isso pra vida do meu pai. Meu pai vai ficar bem. Eu tenho fé que ele vai ficar bem. Porque o meu Deus é um Deus do impossível. E eu coloquei isso na minha cabeça e todo dia eu orava por ele. Gente, eu fiquei alguns dias lá, dormi numa cadeira, todo dia. E daí teve um dia que ele arrancou a sonda do nariz. Aí a enfermeira veio e falou assim que tinha que colocar a sonda. Eu falei, não, meu pai não vai mais usar a sonda. Porque o médico tinha me falado que só ia dar alta pro meu pai se ele começasse a comer pela boca. Comer, beber água. Que só daria alta pra ele se acontecesse isso. Dele comer. Se ele não comesse, ele não ia receber alta. Tudo bem, falei, vamos lá. Orando pelo meu pai, orando. Com muito amor, com muito carinho. Fiz a barba dele. Aí eu falei pra enfermeira que eu queria que meu pai tomasse banho de chuveiro. Mas até o momento meu pai nunca tinha levantado da cama. Aí ela falou assim, mas será que é uma boa ideia? Eu falei, a gente tem que começar a ajudar ele. Aí ela falou assim, você vai dar o banho nele? Eu falei, eu dou o banho nele, pode deixar. Aí foi a enfermeira, um enfermeiro e mais outra lá, pôs ele na cadeira de banho. Levaram ele pro banheiro pra mim. E lá no hospital, lá na Santa Casa de Campo Grande, eu comecei a dar banho nele. Todo dia na hora do banho, eles colocavam ele na cadeira pra mim, levavam ele no banheiro e eu dava banho nele. Depois que ele começou a tomar banho, a enfermeira um dia chegou e falou assim, você quer que a gente coloque ele na cadeira para ele ficar um pouco sentado? Eu falei, eu quero. Claro que eu quero. Eu quero que meu pai saia logo daqui, eu quero levar ele embora para casa. E ela colocou. E ele ficou sentado. Claro, ele não conseguia nem pegar um copo de água. Segurar o copo de água assim com a mão, ele não conseguia, não tinha força na mão. Mas foi ali que começou a recuperação dele. Aí ele começou a comer. A comida dele era bem pastosa. Porque ele não sabia mastigar, ele não conseguia mastigar. Porque ele teve que fazer a cirurgia, porque aqui quebrou tudo, né? Quebrou aqui, quebrou aqui. E ele teve que fazer uma cirurgia. Então ele podia comer só comida pastosa para não fazer esforço. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, ele comia. Depois de uma semana que eu tava lá, meu pai recebeu alta. Antes do meu pai receber alta, minha irmã falou que não poderia ficar com ele, porque ela não ia dar conta. Quando ela falou isso, eu fiquei chateada, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque eu pensei assim, vai ser melhor mesmo meu pai ficar perto de mim, porque parece que se ele estiver perto de mim, não sei, parece que eu consigo fazer mais por ele, parece que, não sei, parece que eu vou ficar mais tranquila se ele ficar mais perto de mim. Então, quando ele recebeu alta, liguei pro meu marido e ele foi buscar a gente, ele e um amigo dele. E ele foi buscar. Quando meu pai recebeu alta, ele só estava comendo comida pastosa, ele não andava e ele não enxergava. Usava fralda e mesmo assim eu quis levar ele para casa, eu quis trazer ele para cá. Aqui em casa ele ficou 3 meses debilitado, bem debilitado. Com uma semana eu comecei a levar, ele começou a querer andar. Sabe criança quando tá aprendendo a andar? Daquele jeito. Ele começou a aprender a andar de novo e eu do lado dele. Eu nunca deixava ele sozinho, nunca, nunca, nunca.
estava sempre com ele. Mas todo dia orando pela vida dele. Muita gente falava que o meu pai não ia andar, que o meu pai ia ficar doido, que ele não ia voltar ao normal. Mas todo mundo errou. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus do impossível. Eu sempre falo isso para as pessoas. E foi o que aconteceu. Hoje em dia meu pai anda, meu pai fala, meu pai conversa, e conversa muito, gosta de conversar. Ele tem problema de saúde, ele tem pressão alta, ele tem diabetes, mas ele toma remédio e agora ele tá bem. Para honra e glória do Senhor Jesus, meu pai é um milagre. Com 5 meses que meu pai estava aqui em casa, eu tive um sonho. No sonho eu estava chegando na casa onde meu pai morava. E quando eu estava chegando lá, meu pai se lembrou de tudo. De tudo, de tudo. Sabe? Ele se lembrou quem era eu. Ele se lembrou que ele tinha uma casa, que ele tinha uma vida sem ser junto comigo. Porque até o momento, gente, nesses 5 meses que ele estava aqui, ele ficava confuso. Às vezes ele olhava para mim e perguntava assim: quem é você? Por que você é minha? Por que você tá aqui comigo? Tipo assim, ele não me reconhecia. Para ele eu era uma pessoa estranha. Quando ele falava isso, doía demais em mim por dentro. Era uma dor terrível, porque, poxa vida, um dos homens mais importantes da minha vida não reconhecer a própria filha. Que tristeza. Mas eu tive fé. Eu tive esperança que Deus ia curar ele e que só precisava de tempo. Então eu tive esse sonho. Aí eu falei assim: nossa, se acontecer como num sonho, do meu pai ir lá na cidade dele recuperar a memória, isso seria ótimo. E eu fiquei pensando nesse sonho durante vários dias. Aí Deus nos deu a oportunidade de ir lá, que a gente tinha umas coisas para resolver lá para ele. E Deus deu a oportunidade, a gente foi. Na ida, meu pai estava perdidinho. Não sabia onde ele estava, nada, sabe? Quando a gente chegou lá, foi um despertar, foi assim para ele. Ele lembrou de tudo, que nem no sonho. Ele lembrou de tudo, ele lembrou que aquela era a casa dele, que ele estava comigo, que eu era a filha dele. Ele lembrou de tudo. Gente, isso me deixou muito feliz. Ele lembrar de tudo daquele jeito. E depois de tudo isso, eu dei o meu testemunho na igreja. Porque eu sempre tinha aquela desculpa. Eu não vou testemunhar porque isso não é importante. Isso não é tão assim. Eu sempre tinha essa desculpa. Mas aí, a partir desse momento, eu testemunhei. Eu dei o testemunho na igreja sobre a vida do meu pai, o como ele tá bem. Inclusive, eu quero estar fazendo um vídeo do antes e do depois, para vocês verem. Eu vou estar postando aqui no canal esse vídeo. Para provar para vocês que não é mentira, que eu não tô falando isso para enganar ninguém, que realmente aconteceu, foi verdade. Eu tenho algumas fotos dele do antes, muito triste, e eu vou estar deixando aqui para vocês verem o tanto que o nosso Deus é o Deus do impossível, que Ele é o Deus que tudo pode, que Ele é o Deus que faz milagre, e que eu creio que Ele é o Deus do milagre. E é isso, gente. Eu queria estar testemunhando porque eu preciso, do fundo do meu coração, que todo mundo saiba o que Deus faz na vida de quem crê, na vida de quem acredita. Porque o nosso Deus, gente, Ele é maravilhoso, maravilhoso.
Gente, sirvam a Deus, busquem a Deus, orem. Peça também a presença do Espírito Santo, que é maravilhoso. Gente, o Espírito Santo direciona a gente. É ótimo. Eu não sei nem explicar o quanto isso é bom, mas é bom. Eu falo pra vocês que é muito bom ter a presença de Deus na nossa vida e saber que lá em cima a gente tem alguém que cuida da gente, que nos protege, que nos livra, que isso é o mais importante. Então é isso, gente. Esse é o meu testemunho. Assim que eu tiver um tempinho, eu quero estar fazendo o vídeo do antes e depois e vou estar postando aqui no canal para vocês verem o milagre que aconteceu na vida do meu pai. E que eu creio que tudo isso que aconteceu foi para a honra e glória do Senhor Jesus. Para que todo mundo saiba que Deus, ele faz milagre até hoje, não só antigamente, né? Que a gente lê na Bíblia que antigamente tinha muitos milagres. Que hoje em dia muita gente fala assim: "Ai, mas não tem milagre", né? Deus não faz milagre hoje em dia. Gente, faz milagre hoje em dia, sim. As pessoas que não falam sobre isso, elas não contam, né? E o certo é contar, né, gente? Quando acontece algo na vida da gente que foi Deus que fez, a gente tem que falar. A gente tem que falar para as pessoas conhecer o Deus que a gente serve, não é verdade? Então é isso aí, gente. Esse é o meu testemunho, esse é o milagre que aconteceu na vida do meu pai. E eu sou muito grata por tudo que o Senhor tem feito na minha e na vida do meu pai e na vida da minha família. O Senhor cuida da gente. Ele nos protege, Ele cuida e Ele supre todas as nossas necessidades. E eu creio nisso, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Se vocês gostam de vídeos assim, curte meu canal, se inscreve no canal aqui para você estar recebendo notificações de quando sair um vídeo novo que eu fizer. Gente, eu quero deixar bem claro que todo vídeo que eu fizer e colocar aqui são todos verdadeiros, tá bom? Tudo que eu colocar aqui é porque é de Deus, é porque é uma palavra de Deus ou é um testemunho que Deus fez, tá bom? Se vocês puderem estar me ajudando, né, a divulgar o meu canal, vai ser ótimo, maravilhoso. Desde já eu agradeço e a paz do Senhor para todos e até o próximo vídeo.